Texto de Êxodo, continuamos ali, o tema Eu Sou, né? O Senhor falando para Moisés, Eu Sou, capítulo de Êxodo, número 3, verso 17. Antes de nós começarmos, pode deixar projetado aí. Eu tenho aprendido, irmãos, que nós devemos ser os agentes de milagre do Senhor. Quem que Deus vai usar nessa terra? Ele vai usar a gente, vai usar a igreja, vai usar pessoas que estão disponíveis. E, às vezes, a gente fica esperando o milagre acontecer. Milagres acontecem tão depressa como as tragédias, diz Mike Murdock numa das suas frases. Porém, eu creio que nós, vou usar um termo aqui, talvez não soe bem aos ouvidos de alguns, mas é a realidade. Nós, como cristãos, somos provocadores de milagres. Nós devemos provocar os milagres. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, eu vejo alguém doente, enfermo, alguém precisando, eu já corro atrás. Eu posso fazer uma oração por você? Eu já me disponho, porque eu creio que Deus cura. Então, se eu estou vendo alguém doente, eu vou ficar esperando, se Deus quiser. Deus quer, a palavra dele já está escrita, que ele veio para desfazer as obras das trevas, ele veio para curar, ele veio para salvar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu me lanço, estou aqui, Senhor, me usa. A pessoa está doente, vem aqui, eu vou orar por você, você ora. A chance dela ser curada é muito grande. Se você não orar, a chance dela ficar doente é de 100%, mas você orando, 50% já de chance dela ser curada. Então, provoque o milagre. Vai orar, ore por pessoas, estende a mão pelo enfermo, evangelize, prega a palavra. Então, você pode provocar esse milagre, né? Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação do próprio Deus. E onde nós formos, o reino de Deus vai com a gente. Então, quer milagre maior que esse? Você pode levar o milagre para onde você for, suas pernas levar. Somos uma arca ambulante, a arca da glória de Deus. Ele resolveu morar dentro de nós. Mas, sem delongas, diz o texto da palavra do Senhor assim: prometi tirá-los da opressão no Egito. Eu estou vendo uma versão, aqui fala do Egito, no Egito. E levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Só até aí, depois a gente vai ler alguns outros versos. Espírito Santo de Deus, continue falando nos nossos corações. Usa para isso a minha vida. Sou totalmente seu. Usa a minha boca, a minha fala, meu corpo, meus gestos, para transmitir a sua palavra nessa noite. Que corações sejam edificados, fogo do Espírito Santo ative as nossas vidas, nossa fé, em o nome de Jesus. Amém. Então, todos já conhecem esse texto, né? Já leram sobre Moisés, o povo de Israel, estavam escravizados. Então, eles estavam debaixo, né? O título é Eu Sou, o Deus que tira a opressão. Então, o povo de Israel estava debaixo de uma opressão no Egito. Isso era resultado de algo que precisava ser tratado. Ninguém gosta de sofrer, né? Se eu perguntar aqui, quem gosta de sofrer? Ninguém gosta. Então, aquela escravidão era anunciada desde o chamado de Abraão. Deus já havia alertado que eles seriam escravos. Até José ser vendido pelos seus próprios irmãos, aqueles mercadores, né, de escravos, que vendiam escravos, que iam para o Egito. Está lá em Gênesis 37, versículo 22, Êxodo 12, 40. Então, assim nós entendemos que Israel foi parar no Egito. O povo de Israel foi parar no Egito, através da venda de José. Então, nos primeiros anos, naquela terra, foi algo maravilhoso de se viver. Agora, bastou o faraó, que conhecia José, morrer, que as dificuldades começaram a surgir. Então, a opressão que o povo sofria era uma opressão física, uma opressão emocional
e uma opressão espiritual. De todas as formas, eles eram maltratados fisicamente pelo trabalho intenso, emocionalmente porque um escravo não tem liberdade, então na sua alma há aquela condição de estar submisso, né, sujeito à escravidão, e espiritual porque eles não eram um povo, eram um povo pagão, e eles estavam debaixo daquele jugo pagão. E então, aquela opressão que eles estavam vivendo vinha com uma permissão de Deus. Não que Deus queria que eles vivessem isso, mas Deus permitiu, pois o Egito não era lugar para Israel viver. Agora, os hebreus começaram, isso é uma pequena introdução, começaram a se multiplicar de uma forma assustadora. Os hebreus começaram a se multiplicar de uma forma muito assustadora e levou então aquele atual faraó a então utilizar a mão de obra deles para construções colossais. A gente pode ver lá no Egito pirâmides e tantas outras obras magníficas ali. Então o Egito não era mais o lugar para Israel estar. Eles precisavam sair de lá e foi nesse cenário que Deus então levanta e surge então a figura importante de Moisés. Moisés foi uma figura importante, apesar de Deus fazer, né, de Deus usá-lo, mas ele foi um instrumento-chave. Se ele não se levanta, Deus levanta outro no lugar, tá bom? Então, se você não for um provocador de milagres, alguém vai se levantar para ser. Então, que seja eu e você, amém? Eu já pegando o gancho da palavra. Se a gente falar assim, não vou, Deus levanta alguém para fazer aquilo que a gente às vezes não faz. Tem uma frase forte, eu vou falar aqui, não está no contexto, no script, para toda Esther que se acovarda, sempre terá uma Jezabel para ocupar o seu lugar. É forte isso. Então, cada Esther que não se levanta para ocupar o trono, sempre terá uma Jezabel para fazer aquilo que ela não fez. Então, lembre-se disso, também tem um lado que se eu me calar, se eu te calar, o inimigo estará levantando pessoas para falar aquilo que nós deveríamos estar falando. Como profetas nessa geração, nos dias de hoje vivemos experiências que se assemelham com aquilo que Israel viveu no passado. Estamos cercados por um sistema maligno de todas as formas que deseja destruir e nos afastar da presença de Deus. Mas é importante a gente ressaltar que se Deus não permitisse a opressão sobre o povo, eles jamais desejariam sair de lá. Você está entendendo? Se não fosse aquela opressão, eles ficariam lá no Egito. Não era o lugar deles. Então Deus permite que eles sejam oprimidos para quê? Sabe o ninho cheio de espinho? Que a águia, a gente estuda a história da águia, fala que ela faz um ninho, põe os espinhos, depois põe as penas, penugens, aí os filhotinhos da águia ficam ali, tudo ali, vai crescendo, aí ela começa a tirar, e as águiazinhas começam a ficar maior, aí de repente, tem um espinho aqui, tem um espinho ali, aí ela vai tirando, daqui a pouco só tem espinho, aí o que elas fazem? Geralmente elas fazem os ninhos nos penhascos, aquelas águiazinhas começam a querer dar os primeiros passos e voos para fora do ninho, porque começa a incomodar. Aqui foi esse caso. Se não tem essa opressão, eles iam ficar lá no Egito, estariam até hoje misturados, mas Deus não queria eles no Egito, então começou a colocar uns espinhozinhos lá para eles quererem sair de lá. Então nós precisamos também identificar os motivos das opressões que nos rodeiam, visto que Deus não tem prazer em ver nosso sofrimento. Pelo contrário, deseja nos fazer livres e triunfantes. Agora, como identificar o que está acontecendo diante das opressões que nos cercam? As opressões, aquilo que está nos maltratando, como esse povo no Egito. Bom, como identificar essas opressões? Então, é inevitável passar por momentos de aperto nesse mundo. Quem não passa momentos de aperto nesse mundo? Agora, as opressões são pressões externas de ordem física, de ordem emocional ou de ordem espiritual.
A resposta ao povo hebreu era a vida de escravos que eles estavam condicionados, ou seja, aquela mentalidade do povo hebreu tinha que ser livre, eles tinham que ter uma mentalidade livre, foi para a liberdade, né? A gente sabe o versículo, que Cristo nos libertou, e aonde é o Espírito de Deus, há liberdade. Então Deus nos fez livre, Jesus morreu na cruz para nos dar liberdade, nos sermos livres do pecado. Por isso que eu bato nessa tecla, gente. Cristo nos livrou do pecado, para que a gente possa ser salvo. Então nós não somos mais pecadores, porque Ele nos livrou do pecado, senão estaríamos condenados ainda. É heresia falar que somos pecadores, é heresia. Você está falando que Cristo fez tudo aquilo e não serviu nada para te livrar e te salvar. Então a mentalidade do povo tinha que ser livre, e tudo mudou quando o clamor a Deus foi respondido com a vinda do libertador. Moisés é um símbolo de Cristo. Então Moisés, que haveria de declarar ao faraó que a opressão do povo deveria terminar. Êxodo, capítulo 3, do versículo 7 ao 14. Deus chamou Moisés e disse: por isso desci, para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, uma terra vasta, aonde há leite, mel com fartura. Versículo 8. Interessante, quando eu era novo convertido, né, já fui para o evangelho já com mais de 20 anos, eu achava assim, nossa, eu ficava imaginando, uma terra que emana leite e mel, né, dá a impressão que saía leite e mel da terra, da pedra, no sentido poético figurado, né, tem abelhas e tem vacas, tá bom? Então, se alguém pensou que saía fonte assim, né, igual eu, mente fértil, ficava imaginando as coisas. Não, é um lugar que tinha muita plantação, por isso que eles tinham que tirar o povo de lá, dos cananeus, e expulsar, porque já estava pronto para eles morarem. Por que o povo de Israel estava sofrendo? O povo estava no Egito por um tempo, e a escravidão veio por uma permissão divina, como eu disse, mas ela tinha hora para acabar. Deus permite, então, uma opressão para que o povo pudesse querer sair de lá. Vai pegando essa visão. Então Deus permitiu uma opressão para o povo não querer ficar ali, né, morrer ali. Eles tinham que sair dali, eles tinham que ser libertos. Então Deus permite que a coisa vai apertando, a corda, né, o nó vai apertando e eles queiram sair. Deus nos guia assim também, viu, irmãos? O lugar definitivo precisava ser alcançado. Então nós entendemos que Deus nos trata não nos favorecendo em algo ou num lugar que afaste dele. Deus nunca vai te abençoar num lugar que afaste você dele. Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Essa palavra engraçada, essa palavra feitura, né, algumas versões falam feitura. Deus está falando que você é como uma obra de arte, uma pintura, que Ele desenhou, Ele te pintou, Ele te moldou. Você é isso. Olha só o amor dele, isso que foi falado aqui através do dom, né, da profecia. Então, há portas abertas ou legalidades espirituais. O Egito foi um lugar que despertou o interesse de muitos, visto que naquela época era um dos reinos mais poderosos. Quem, né? Imagina você olhar para um lugar e falar, meu Deus, que lugar, eu quero ir para aquele lugar, é poderoso, é grandioso. Mas, assim, a influência seria prejudicial para o povo de Deus. Vê alguns personagens bíblicos que, ao ir para algum lugar, eles escolheram as campinas verdejantes de Moabe. Eu quero ir para lá. Então,
Egito atraía pela sua potência, pelo seu reino, pela característica dele. Mas isso era prejudicial para o povo de Deus. Porque contato com a idolatria, contato com o ocultismo, contato com depravação espiritual ia enfraquecer a fé deles. Então o próprio faraó era tido como um semideus. Ele era tratado como um deus no Egito. Essa ideia toda criava uma ligação de dependência do povo com o faraó. Eles eram oprimidos por faraó. O faraó era um rei que oprimiu o povo. Portas precisavam ser fechadas. O Egito /mundo tinha que ficar para trás. Está entendendo o que Cristo fez por nós? Tem que ficar para trás o mundo. Tem que ficar o Egito ficar para trás. Por quê? Jesus orou, Não peço que os tire do mundo, entenda. Nós não vamos sair desse mundo, senão ele já tinha feito isso. Mas o mundo é um sistema de valores corrompidos, aonde eu mesmo estando dentro de uma Babilônia, eu posso ser o profeta Daniel, eu posso ser Ananias, Misael e Azarias, isso aí. Geralmente falam Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso são nomes pagãos, são nomes que eles ganharam, apelidos voltados à idolatria. Os nomes verdadeiros, Ananias, Misael e Azarias. Então o mundo Egito tem que ficar para trás. Lucas 6,44, porque cada árvore se conhece pelo próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se colhem uvas dos abrolhos. Mateus 15,19 diz, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Romanos 2,12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que estão debaixo da lei pecaram, pela lei serão julgados. Hebreus 12:1. Eu gosto desse texto também. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Lembre-se, você está numa corrida, e essa corrida às vezes tem alguns obstáculos que a gente precisa pular. Já viu corrida com obstáculo? Corrida. Por isso que diz que aqueles que esperam no Senhor, vão voar com asas de águia, correrão de um lado, não se cansarão. Eu estou parafraseando o versículo de Isaías. E 1 Pedro 5, 8 e 9 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Deixar o Egito e ir para a terra prometida, ou continuar sofrendo? Responda para você, você prefere ficar no Egito, na escravidão do pecado, do mundo, ou você prefere ir para a terra prometida? Eu dou risada porque, eu prefiro ficar no... Não, gente, todos nós, eu acho, queremos ir para a terra prometida. Símbolo da presença, da glória de Deus. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Ele veio para isso, para nos dar uma vida abundante, para nos resgatar, para nos dar um futuro. Então, amados, quando Moisés retornou ao Egito, sua palavra foi de autoridade frente ao povo e ao faraó. Ambos precisavam crer que Deus estava dando a oportunidade para aquela libertação.
Deus estava dando oportunidade para a libertação, mas a decisão para a libertação estava com o povo. Jesus veio para libertar e salvar quem está perdido, buscar, libertar e salvar os que estão perdidos. Mas a decisão disso está com o povo. Eu sempre dou o exemplo, vou até tomar um gole de água para representar. Vamos imaginar que eu estou sempre... Minha família já viu dar esses exemplos umas 15 vezes, pelo menos. Dos lugares que eu passei, preguei, que tinha a ver. Vamos imaginar que você está com dor de cabeça. E aqui tem um remédio. Sei lá qual remédio aí, dipirona, enfim. E aí você sabe que o remédio é bom para tirar a sua dor de cabeça. Não cura, mas tira a dor. E aí você fala, esse remédio é bom, mas eu estou com dor de cabeça. Esse remédio é bom, mas eu estou com dor de cabeça. O que eu preciso fazer para ele fazer efeito na minha vida? Me apropriar. Cristo veio para nos libertar e nos salvar, mas se você saber que Ele fez isso e não se apropriar, não ter fé, e não crer, e não andar na direção disso, tomar posse daquilo que Ele fez, por isso que a gente confessa, crê no coração, confessa com a boca para ser salvo. Muita gente tem até a foto de Jesus na carteira. Não sei quem tirou essa foto. A pintura de Jesus, olho azul, cabelo loiro. Deve ser da Suíça esse Jesus. Mas ter a fotinha de Jesus, o quadro de Jesus na parede, o remédio ali, eu sei. Você tem que se apropriar. Você tem que tomar posse do que Ele fez. Pelas Escrituras. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de homens pelas obras, para que você não se fale, eu sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque Ele é bom. E eu me apropriei dessa bondade. E pela graça. O que é graça? Uns falam favor merecido, mas é uma capacidade. E pela fé eu acesso isso. A fé é o caminhão que vai buscar, vai trazer para mim. Vou me apropriar disso. Aleluia, eu creio. Não só creio, mas eu tomei posse disso. Então, quando Moisés retorna do Egito, sua palavra foi de autoridade frente ao povo de Israel. Eles precisavam decidir para a libertação. Com isso, para uma saída imediata, os hebreus teriam que seguir o novo líder, que tinha uma direção divina, ou eles iam continuar a sofrer a opressão do Egito. Obedeça ao chamado do Senhor e saia da opressão. Saia da opressão hoje. A saída era necessária. Aquele povo que não tinha uma liderança constituída, agora precisava ouvir e crer em Moisés, que passaria a exercer a liderança espiritual pela primeira vez. Então Deus levanta alguém para ser um líder, para o povo seguir aquele líder, e eles seriam conduzidos a uma terra que mana leite e mel. Deus não nos deu um espírito de covardia, de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, mas Ele nos deu um espírito de ousadia e intrepidez. Nós precisamos aprender a ser ousados, intrépidos. Lembra os discípulos lá em Atos 4, eles estavam sendo perseguidos. A oração deles não foi: Senhor, alivia um pouco a carga, alivia, está pesado. E, em outras palavras, eles estavam pedindo ombros mais fortes, e eles disseram: Senhor, nos dê mais ousadia e intrepidez para pregar sua palavra. Quanto mais dura for a situação, mais forte temos que ser. E não ficar, Senhor, nos livra disso, nos livra daquilo. Não, nos dá mais capacidade, nos dá mais unção, nos dê mais autoridade. Deus não nos deu esse espírito de covardia, mas de ousadia e intrepidez,
Diante das dificuldades, Deus ordenou o povo a marchar. Você não deve se acostumar com a opressão. É assim mesmo. A vida cristã é assim mesmo. E se for o diabo que está te oprimindo? Você vai ficar abaixando a guarda? A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo pela fé. A gente só foge do pecado, mas do diabo quem foge, ele foge de nós. Apareceu o diabo, manda ele correr, sai em nome de Jesus. Não é para nos acovardar. O pecado faz igual José, larga a túnica para trás, dá o fora, sai. Porque o maior adversário que o cristão tem é ele mesmo. Os 3 inimigos do cristão: o pecado, o mundo e o diabo. O pecado, ele, né? A carne. A carne, o mundo e o diabo. E o mais forte é a carne. Bom, a Bíblia diz para a gente resistir ao diabo e ele, né, sujeitar primeiro a Deus. Primeiro você se sujeita a Deus, depois você resiste pela fé e o diabo vai fugir de você. Agora, se você não se sujeitar a Deus e for na cara e coragem, vai acontecer como aqueles filhos de Cefas, que foram expulsar os demônios. Eu conjuro vocês pelo Jesus que Paulo prega. Aí o demônio deu um couro neles. E eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas quem vocês são? Eles não tinham nascido de novo. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eu tenho, você tem. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Você tem comunhão? Uma vez perguntaram, eu já falei, isso é bom, tá vindo aqui, é bom. Eu gosto de dar algumas chaves, é interessante. Uma vez uma senhora perguntou para um grande evangelista se um cristão podia ficar opresso, perturbado ou endemoniado. Ele disse: as moscas pousam sobre fogões desligado, fogão desligado. Se tiver lá com o fogão desligado, as mosquinhas podem pousar lá. Mas elas não vão pousar quando tiver com a chama, com o fogo. Pegue fogo, irmão. Ande no fogo do Espírito Santo. Diabo nenhum vai tirar uma onda com você, com a sua cara. O fogo afugenta os animais peçonhentos. Ele espanta. Então a saída era necessária. Obedeça o chamado do Senhor, saia da opressão. Deus não deu um espírito de covardia, de a gente ficar sujeito na opressão. O negócio está comendo, o pau comendo nas costas e está lá achando que tudo é Deus. Será que nós não estamos sendo guiados para alguma coisa, para sair, para tomarmos um rumo, direção? E a coisa feia, o negócio está luta ferrenha. Deus ordena o povo a marchar. Ele quer que a gente saia do Egito, saia da opressão. Não se acostume com as opressões desse mundo. Livre-se delas em nome de Jesus. Quanta gente não tem força, irmão, para sair da opressão. O diabo está deitando e rolando na família. O diabo está deitando e rolando na vida dele. Ele vai mal no trabalho, mal nos negócios, mal na saúde, mal nos relacionamentos. E não tem forças para sair. Por isso que nós somos chamados para, como diz Isaías 61, 1. Gosto também desse texto, Isaías 61, 1. Esse aqui também cumpriu em Jesus, mas se cumpriu em nós. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos
prisioneiros. Depois você vai ver o resto aqui. O Espírito do Senhor está sobre você, o Espírito do Senhor está dentro de você e de mim. Não é para nós ficarmos, diz lá em Atos 1:8, que nós íamos receber poder para testemunhar de Cristo, para sermos e sereis minhas testemunhas. O que é testemunhar? Não é para nós ficarmos mostrando poder, não é para a gente ficar mostrando autoridade, mostrando para um outro, como eu sou cheio dos dons espirituais. Não, nós somos cheios do Espírito Santo para pregar a palavra aos cativos, libertar e anunciar libertação àqueles que estão nas garras de Satanás. É aquele verso que eu gosto muito: cure os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulse os demônios. Eu falei em ordem de verso porque eu tenho em inglês, né? Se eu fizer uma tradução na camiseta que eu tenho, está escrito em inglês. Eu inverti a ordem, mas a função é a mesma. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo para levar isso, a boa nova, com poder, com libertação, com milagres, com curas, para as pessoas ver que Deus é vivo e poderoso e faz hoje ainda, que Ele realiza os mesmos prodígios e sinais hoje. A diferença do nosso Jesus para um Jesus que as pessoas acreditam é o poder dele, é o reino dele que vem com amor, com libertação, com cura. Muita gente prega um Jesus, ai, Jesus te ama e quer te salvar. Tá, tem gente que é convertida assim? Tem. Mas um monte de gente está ouvindo de Jesus aí em todos os lugares, mas eles não têm tido uma experiência com o poder dele. Aí fica só aqui, ó, um Jesus que as pessoas ouvem aqui. Felipe, quando foi lá, enviado pelo Espírito Santo, diz a palavra que ele pregava e as pessoas viam e ouviam o que ele estava pregando. Ou seja, eles não ouviam só aqui, mas eles viam as coisas acontecer. Hoje, infelizmente, a gente prega, fala de Jesus, fala que Jesus cura, fala que Jesus liberta, fala que Jesus faz isso, faz aquilo, mas cadê? Uma frase forte que eu ouvi, não tem nada com, não vou falar de partido político A ou B, vou falar a diferença entre o comunismo e o cristianismo é que o comunismo vive uma mentira, vive como se a mentira fosse uma verdade, e o cristianismo nós vivemos a verdade como se ela fosse uma mentira. É mais ou menos assim, a frase é mais ou menos desse jeito. A gente fala que o evangelho liberta, que cura, que salva, mas cadê? Com todo amor no coração. Minha esposa deve estar arrepiando ali embaixo. Ai, meu Deus, o que ele vai falar? Até esqueci, olha, pensei na minha esposa, esqueci que eu ia falar. Gente, ainda bem, acho que ela falou assim, tira, se for coisa que não é de Deus, tira da mente dele. Mas eu lembrei, pegou o sinal, em algum lugar aqui pegou mais sinal do Wi-Fi. Jesus não morreu na cruz do Calvário para a gente vir sentar na igreja e ficar assistindo o culto. Jesus não morreu na cruz do Calvário para a gente vir aqui, ar-condicionado maravilhoso, eu amo ar-condicionado. Quem inventou isso aqui tem que ir para o céu, não é possível, gente, que um negócio bom desse, um trem bom desse, como diz o mineiro. Servir a Deus não é vir ao culto de domingo ou de quinta. Servir a Deus não, nós estamos prestando um culto a Ele. Servir fala de serviço. Do que eu tenho feito, com tudo que eu tenho aprendido. E eu não quero pôr peso sobre ninguém, mas quem sou eu? Nós fomos livres, fomos libertos em Cristo, amém? Foi para isso que Ele se manifestou. É bom estar aqui com os irmãos, eu amo esse tempo com vocês, eu amo
conversar, jogar uma conversa fora, de vez em quando, no bom sentido, que a gente não joga conversa fora, tudo é válido para comunhão, mas Jesus não morreu na cruz do Calvário para a gente ficar só nisso. Ai, eu estou salvo, ai, aleluia, ô glória, estou salvo, se eu morrer hoje eu vou para o céu. Ide por todo mundo, vai pregando, aonde você passar, prega o evangelho, ore pelas pessoas, liberta elas. Ele nos deu o espírito de reconciliação, ministério de reconciliação, Paulo diz, por isso que eu falei, liberta elas, porque Deus nos deu o espírito de reconciliação, de ter o poder de reconciliar as pessoas com Deus. Ele nos deu ministérios, mas tem crente que é mistério puro mesmo. Crente que não tem ministério é um mistério. E eu falo com muito amor, queridos. Falo no amor de Deus. Que a gente precisa dar uma resposta favorável a essa geração a qual nós pertencemos. Nós somos os agentes de Deus. Quem Deus vai usar nesse tempo? Ai, você vai para missões, ai, você é o pastor. Não, eu e você, todos nós. Quando ele disse ide por todo mundo, quando os sinais vão seguir os que creem, não vai seguir o pastor, não vai seguir o missionário. Quem crê vai operar milagres, quem crê vai liberar o reino de Deus com sinal e maravilha. Deus não tem, eu vou mostrar meu crachá de pastor para Deus me usar. Não, Ele vai usar aqueles que estão disponíveis. E quanto mais você ir, mais os sinais vão te seguir. Quer ser usado por Deus? Começa a ir. E aonde? Eu não preciso mudar de cidade. Tem quem precise e foi chamado para mudar de estado, de nação, tem. Mas eu não preciso sair da minha cidade. Porque a cidade, às vezes a minha casa é um campo missionário. Você fomos chamados para fazer a diferença. A igreja não é um transatlântico, né? Esses transatlânticos aí que as pessoas passam, deve ser legal. Eu já vi os irmãos que já foram, ficaram uma semana lá, lojas, shoppings, restaurantes, piscinas, tobogã que sai para o lado de fora do navio assim e volta. Isso é legal, bom, faz parte, tira férias e vai, se pode, vai. Mas a igreja não é esse transatlântico. Sabe o que a igreja é? É o bote salva-vida. É aquele que vai jogar a boinha lá para aquele que está morrendo afogado. Vem, pega, entra aqui. Eu não estou aqui para desfrutar nesse barco. Eu estou aqui para te salvar. Vem. Ou você joga um colete, vem nadando. Eu pulo lá e vou atrás da pessoa e trago. Nós, igreja, somos um bote salva-vidas. Pessoas estão morrendo, pessoas estão perdidas, famílias destruídas. Nós somos a resposta. Nós somos os Moisés chamados a levar o povo para a libertação. Vem para a terra prometida. Pode dar aleluia, pode dar glória a Deus, irmão. Não tem problema, se ninguém der glória a Deus, a palavra eu vou pregar da mesma forma. Eu prego para 1, já preguei para 2, já preguei para 9, já preguei para um pouquinho mais que esse tanto aqui. Para mim, não tem nenhuma vaidade em mim. Vocês são de Cristo, eu também. Somos ovelhas, somos o mesmo povo. Cristo que morreu por você, não foi eu. Então, é a glória dele. Tem as coisas boas da vida, mas nós como igreja fomos chamados para dar uma resposta favorável para essa geração. Nós fomos chamados para ser profeta, e não é, eu sou profeta para falar, é profeta de profetizar a palavra diz isso, olha, Cristo veio para isso, é revelação de Deus. Eu creio nos dons, creio nos ministérios, nos 5 ofícios, eu creio. Fomos chamados pelo Senhor para sair da opressão e também para tirar outros da opressão do diabo. O diabo tem oprimido pessoas e eu e você somos os que vamos buscar essas pessoas, vamos resgatá-las, vamos fazer a obra. Servir a Deus é ser disponível para Deus
disponível para o Espírito Santo para fazer a obra, cumprir o ministério. É ministério disso, ministério daquilo. É um ministério de salvar pessoas, de libertar pessoas. Estamos aqui na igreja, aqui, para cultuarmos a Deus, sermos treinados com o ensino, capacitados para fazer a obra lá fora. Lá fora. Do jeito que você é. Mas eu não sei falar. Moisés também não sabia e Deus usou ele. Segundo alguns teólogos, diz que Moisés, quando ele fala que ele era pesado de língua, não é porque ele falava palavrão, não, irmãos. Longe de nós falar palavrão. É porque talvez ele tinha um problema de dicção, uma gagueira. Deus vai usar o gago. Deus usa você do jeito que Ele te fez. Deus não fala, Moisés, não foi eu que te fiz? Foi eu que te criei? Qual o problema nisso? Jeremias, Senhor, eu só queria uma criança. Jeremias, eu vou te mandar e você vai falar e você vai fazer e vai dar tudo certo. Eu estou parafraseando o texto. Nós temos desculpas. Deus nos livra do fundo do poço, mas Deus não pode nos livrar das nossas desculpas, porque a escolha é sua. Se a gente cai no poço, Ele lança alguém, manda alguém e nos resgata. Mas se a gente falar, Senhor, sabe o que é? Eu ainda tenho muito para viver, eu tenho muito... Se a gente ficar com essas desculpas, Deus não vai, quem eu posso usar? Ezequiel diz, eu olhei para a terra e eu procurei alguém que pudesse tapar a brecha. Alguém que possa se colocar no lugar. Às vezes a gente fica esperando a igreja inteira ser avivada. Começa com a sua vida. Estou esperando o dia que a igreja tiver um avivamento, irmão. Eu sou esse que já estou avivado já. Estou avivado. Eu não fico esperando os outros não, porque de repente os outros não querem o que eu quero. Eu ainda hoje eu falava para minha filha, nossa, eu estou sentindo falta daqueles momentos de... O Shaba, né, que a gente fala, um momento de usar uns termos aqui, então pode escandalizar alguém, mas de avivamento, de buscar, de estar na presença de Deus, de chorar, de renovar. Deus tinha, nossa história diz que John Wesley era sozinho, tinha um clube santo, mas Deus começou um grande avivamento com um. A gente conhece outros, podemos falar de Charles Spurgeon, Lutero. Comece com você. A gente se molda as pessoas que estão do nosso lado. A pessoa não quer nada, a pessoa... O que Deus tem para a sua vida? Faz, vai. Busque mais dEle. Seja levantado como um profeta nessa geração. E é para o Senhor, não é para ninguém ver, para ninguém ficar batendo palmas para você, não. Não viva de palmas, não. Porque o dia que não bater palma para você, você não vai. A gente não pode... A motivação externa é complicado. Quando tiver alguém falando, vai, você vai. O dia que não tiver ninguém, você... ninguém hoje fez nada para mim, acho que eu não vou mais. Agora, se a motivação está interna, às vezes você vai e muitas vão estar contra você, mas você vai. Porque a motivação que é Deus dentro de nós está te levando. E você vai. Eles não querem, eu quero. Eles não estão afim, estão desanimados, mas eu não, eu estou motivado. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo possa, no bom sentido da palavra, nos incomodar, a nos tirar da frieza. Eu falo por mim. Tira a frieza de mim, tira o marasmo, a mornidão. Eu falar assim ainda, irmãos, eu posso falar, eu sou diagnosticado com uma enfermidade autoimune. Ela mexe com o emocional, ela mexe com... Eu me canso fácil, às vezes até pregar aqui, mas eu vou assim mesmo. Vamos assim mesmo. Você pode falar, você é perfeito, você não tem problema. Você não me conhece ainda. Eu também não te conheço muito bem, mas eu conheço um pouco a Deus já. Eu sei que Ele é suficiente, poderoso para te dar um gás, te dar uma unção, te dar uma presença, te dar um avivamento.
que você vai fazer coisas extraordinárias. Muita gente vai ser salva através da sua palavra que você vai dar, na simplicidade. Pessoas que você vai alcançar que eu nunca vou conseguir, você vai chegar em lugares que eu nunca vou chegar. E de igual modo, pessoas que eu vou alcançar lá no meu trabalho, você não conhece, mas eu conheço aquelas pessoas, aquelas eu alcanço. Do seu trabalho você alcança aquelas. Pessoas estão opressas, pessoas estão perturbadas, pessoas estão sem... Elas dariam tudo para ter o Jesus que você tem, a libertação que Ele tem para dar para elas. Eles queriam, só que eles não conhecem. E nós vamos revelar isso a eles. Que você me entenda, irmãos. Quando eu dou uma ênfase, falo alguma coisa aqui na ousadia, é com amor, é com, sabe, sabendo que Ele é tudo. Deus é tudo. Eu só sou, né, um filho de Deus. Olha, sou muita coisa. Você foi chamado para coisas extraordinárias. Todo filho de Deus foi chamado para fazer coisas extraordinárias. Você está se subestimando que o chamado de Deus na sua vida. O dia que você descobrir quem Deus é para você, quem você é em Deus, esse mundo aí vai ser abalado. Vai ser abalado. Ouse, seja um provocador de milagre. Ouse. Seja o Pedro que tira o pé do barco. Senhor, Jesus é o Senhor mesmo? Quero ir aí andar. Vem, andou. Muitos ficam no barco com medo. Comece a andar sobre as águas. Quero orar por você. Senão aqui eu falo. Mas Deus é bom. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Eu sou o primeiro que precisa mais avivamento, mais graça, mais unção sobre nós. Nos livra. Traz arrependimento. Oh Deus, muitas vezes vivemos para nós mesmos, vivemos para as minhas coisas, só penso em mim, só penso nas minhas coisas. Mas a tua palavra diz: buscar o reino em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Oh Deus, ajusta o meu foco, ajusta o nosso foco, a nossa visão. Traz um tempo, Deus, agora de avivamento nas nossas vidas. Essa igreja seja conhecida pela igreja do avivamento. Não é um avivamento que faz barulho aqui, mas é um avivamento que vai gerar salvação, libertação. Vamos viver curas, milagres, sinais e prodígios, como o Evangelho mostra que é possível para hoje. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre será. Nos ajude. Eu te peço em nome de Jesus. Comece um processo de avivamento. Começa um processo, Deus, de trazer uma reforma em nossas vidas espiritual, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-nos aqui, em nome de Jesus, amém, amém. Agora, mudando a questão para saber aqui, quem nos visita hoje pela primeira vez, ou melhor, quem está conosco aqui, um amigo do coração, que veio pela primeira vez aqui. Opa, temos ali um jovem, aqui uma jovem,